Olá, queridos! Que a graça de Deus, o amor de Cristo esteja sobre sua vida. Nesse momento, são as minhas orações iniciais por você e por sua casa, tá bom? Começando Palavra de Sabedoria, esse nosso encontro devocional, sempre aqui, junto com você. Eu agradeço a tua audiência, agradeço a tua companhia, o teu apoio e intercessão por estarmos juntos aqui nesse momento, tá bom? E meu desejo é que Deus fale ao seu coração e que seja um tempo de qualidade para todos nós, tá bem? Gente, hoje eu vou falar sobre beijar a onda. E deixa eu contextualizar essa expressão para você poder entender o que significa ou o que é que eu estou querendo transmitir aqui para você no dia de hoje. Eu vou começar lendo um texto de Romanos, a carta de Paulo aos irmãos de Roma, a carta aos Romanos, capítulo de número 5, versículo 3. Olha o que diz a palavra do Senhor Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Tem uma frase para você pensar hoje, que o obstáculo, na verdade, não é o inimigo. O obstáculo, em muitos cenários, se torna o caminho. Quando você está numa trajetória de desenvolvimento, quando você está num processo de transformação, quando você enfrenta as suas lutas interiores e suas questões principais da sua vida, obstáculos farão parte em algum momento dessa existência. E, portanto, elas não são, de fato, teu inimigo. Cada obstáculo se transforma em uma oportunidade de melhoria e um desafio pessoal, para que exatamente você entenda que precisa trilhar esse caminho. Passar pelas experiências complexas e difíceis farão você desenvolver habilidades que você nem sabia que possuía, porque elas estavam lá quietas, elas estavam lá paradas, porque não havia uma necessidade de desenvolvê-las. Não havia uma demanda sobre elas. Então, como não tinha essa demanda, você acabava nem pensando e nem descobrindo que você tinha esta habilidade. Mas o obstáculo dentro do seu caminho se tornou exatamente o grande catalisador, a catapulta que lançou você para projetar você para uma nova condição e despertar dons, despertar talentos, despertar vocações, despertar habilidades que estão aí, dentro de você. Normalmente, a gente se descobre nesse processo de enfrentamento de lutas e adversidades. A gente descobre nosso limite, nossa condição de suportar, a nossa resiliência, elas vão aflorando dentro desse processo. Alguns, às vezes, travam nessa trajetória porque, de fato, não percebem no obstáculo a oportunidade. Encaram o obstáculo apenas e somente como um impedimento. E o impedimento pode ser exatamente o que vai exigir de você o plus, o esforço a mais. E por que essa expressão beijar a onda? Isso tem a ver com Beethoven. Lembra daquele compositor chamado Beethoven? Ele é uma referência histórica para a música, é um ícone da produção musical, é uma pessoa de uma habilidade, de um dom, de um talento diferenciado. Beethoven compôs várias sinfonias, compôs várias músicas, várias melodias que o tornaram essa referência mundial a respeito da música. Pois bem, aconteceu em um determinado momento na história do Beethoven, ele estava compondo várias músicas, já tinha a sua trajetória de produção profissional e já com um determinado reconhecimento até, as pessoas já estavam admirando o seu trabalho e etc e tal, quando de repente, gente, sabe o que aconteceu com Beethoven? Ele perdeu a audição. Exatamente. Ele perdeu a audição.
ele começou gradativamente essa perda se asseverar, de tal maneira que, quando ele estava procurando melhorar esse alcance da sua audição, já que ela estava indo embora e ele não estava conseguindo tê-la como era, dizem, inclusive alguns colegas compositores dele, eles relatavam que ele batia com tanta força nas teclas do piano que chegava a machucar os seus dedos, porque ele estava tentando escutar aquilo que estava tocando. Olha que situação para um compositor, para um músico, para alguém que trabalha nesse cenário e que a audição, sem dúvida alguma, é uma condição de alta relevância, é de grande importância para ele poder trabalhar e compor. E aí ele começou a fazer, sabe o quê? Colocar um lápis na boca para escutar as vibrações das notas. É interessante isso. E começou a tocar notas mais baixas para poder sentir essa vibração sonora. E é isso que ele chamava de beijar a onda sonora. Era um trocadilho sobre esse beijo, a onda sonora. Ao colocar o lápis na boca, dentro de uma sensibilidade gerada pela produção das ondas, ele conseguiu um mecanismo de saber a vibração daquela nota. E pasmem vocês, das composições históricas do Beethoven, tem uma que é chamada a Nona Sinfonia de Beethoven. É tipo assim, um divisor de águas dentro da música, uma referência que o projetou de maneira ainda muito maior do que ele já estava projetado. E é citada como inspiração única na vida dele. Aí sabe o que aconteceu? Ele compôs isso quando já não tinha nenhuma audição. Ele estava completamente surdo e teve que utilizar de outras habilidades, a imaginação, a memória musical que ele tinha. Ele começou a trabalhar com essas vertentes, essas opções que ele tinha, esses caminhos alternativos que ele possuía. Ele não tinha mais essa opção da audição. Era uma condição de perda. Ele não tinha mais, não tinha como recuperar, não tinha o que fazer. E aí, ele foi produzindo uma grande composição que ficou na história. E isso, até alguns colegas deles citam, que se deve também ao fato de que ele, como estava com a audição sem poder escutar naturalmente, ele acabou se isolando dentro da sua própria imaginação, sem receber nenhuma influência externa. Aquilo que ele estava produzindo saiu de dentro para fora. E é isso que eu quero deixar de mensagem para você hoje. É sobre isso que eu estou querendo semear em teu coração hoje. O obstáculo que você está enfrentando no seu processo de transformação, no seu processo de mudança, na construção dos seus hábitos, tudo esse conjunto de coisas. A voz que você precisa escutar, ela começa dentro de você. A inspiração, o sentido, ele nasce dentro de nós. Aquilo que nós acumulamos de experiência, de conhecimento, de aprendizado. E quando eu, como um cristão, eu, como um servo de Deus, passo a internalizar uma série de princípios e fundamentos que estão na palavra de Deus, aquilo que vai produzir em mim será algo que está alinhado com os propósitos de Deus para a minha vida e, consequentemente, eu tenho uma força extra, uma condição especial para poder suplantar esses obstáculos, porque eu estou alinhado com os propósitos de Deus para a minha vida, porque eu me alimentei da palavra, da oração, eu me alimentei do ato devocional, eu me alimentei do louvor, da adoração, eu me alimentei de elementos que me conectam com o meu Criador, o Senhor Deus Todo-Poderoso. E aí a razão da minha existência, o porquê estou aqui, o para que estou aqui, torna-se mais claro, mais evidente. E naquilo que eu não tenho ainda uma resposta fechada, a fé vai me conduzindo e me guiando para eu buscar essa resposta e conseguir chegar lá. Os obstáculos não é o fim. É disso que eu estou falando com você.
Você vai ter que desenvolver essa habilidade, como Beethoven fez, de beijar a onda. Eu não sei o que seria o seu beijar a onda, assumir uma responsabilidade, mudar uma postura, fazer uma releitura, encarar de outra maneira, extrair de dentro de si aquele último gás para saltar esse obstáculo. Mas certamente o obstáculo é uma grande oportunidade de você descobrir coisas extraordinárias sobre você que você não sabe. E você não sabe porque está lá adormecido, está lá latente, esperando ser ativado, aguardando que uma determinada situação, atitude e postura da tua parte gere naquele momento o startup de uma nova ação, de um novo começo, de uma nova construção, de uma outra vertente daquilo que você está vivendo. Pense sobre isso hoje. Pense sobre isso em suas orações. Olhe para a palavra de Deus e inspire-se nela, para você poder encontrar essas respostas e inquietações que perturbam a sua alma, porque a Bíblia tem essa resposta para você. Nessa construção desse caminho, o obstáculo não é teu inimigo. O obstáculo é o caminho para você conseguir chegar do outro lado. Vamos dar continuidade à nossa conversa sobre esse processo de mudança, de transformação. A gente vem abordando vários aspectos desse contexto, né? E falamos há pouco para vocês sobre beijar a onda, essa situação que o Beethoven passou, o compositor Beethoven, quando perdeu a audição e utilizava um lápis para sentir a vibração das ondas. E foi exatamente nesse período que ele compôs a Nona Sinfonia de Beethoven, a tão conhecida, né? Sinfonia de Beethoven, enfatizando, como eu já disse há pouco tempo, que o obstáculo não é teu inimigo, ele é o caminho que vai te ajudar nesse processo, tá bom? Muito bem. Agora, eu quero entrar com vocês em outro aspecto dentro dessa nossa jornada de mudanças e transformações. Eu quero agora falar para vocês sobre a questão de você amedrontar o medo. Olha que coisa! Você dá um chega para lá no medo. Você dá um susto no medo. Você expulsar o medo. E aí eu vou explicar por quê. Em Êxodo, capítulo 14, versículo 13, na segunda parte desse versículo, tem a seguinte palavra: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Essa foi uma palavra dita naquele momento em que o exército de Faraó estava perseguindo o povo de Israel, quando eles saíram do Egito. Lembra dessa história bíblica? Lá vinha o povo de Israel saindo do Egito, se depararam com o Mar Vermelho, um obstáculo. Parou ali, e agora? E agora, José? Quem poderá nos ajudar, né? E agora, o que é que nós vamos fazer? Nós temos aqui um obstáculo pesado na nossa frente. E aí você imagina aí uma população de mais de 1 milhão de pessoas. Isso aí era um grande contingente que tinha saído e parado, travado no meio da sua trajetória, porque tinha um mar na sua frente. E quando eles pensaram, não, vamos fazer outro caminho, vamos dar uma volta, aí eles olharam para trás, lá vinha a poeira se levantando do exército de Faraó, que o Faraó se arrependeu de ter liberado o povo para sair para fazer o seu culto, a sua adoração. Ele se arrependeu e colocou o seu exército no encalço, correr atrás lá do povo, e alcançou o povo nessa altura aí da proximidade do Mar Vermelho. E agora? Não podiam voltar e também não podiam continuar. Não tinham opção nem de uma coisa e nem de outra. Estavam ali, fechados nos dois lados, sem poder nem ir e nem vir. E aí, o que é que faz? É aí que Moisés cita essa frase: não tenham medo, fiquem firmes e veja o livramento que o Senhor trará hoje para vocês. E aí, minha gente boa, aí vem uma coisa muito interessante. O medo
ele faz parte da nossa existência. Nós temos que conviver com medo todo dia. O medo, em muitas oportunidades, é uma prevenção, é um cuidado, é um sinal de alerta de alguma situação de perigo que poderá te prejudicar, poderá te fazer mal. Esse é o medo natural, chamado medo comum, que todos nós sentimos e que faz parte. Entretanto, o medo ele pode se desenrolar, ele pode se desenvolver para um grau de uma situação patológica, doentia. O medo pode ser adoecedor. E aí, quando o medo ele é adoecedor, aí ele consegue colocar suas garras em nós, nos boicotando, nos limitando naquilo que nós estamos fazendo ou pretendemos fazer. Inclusive, por exemplo, a própria ansiedade. A própria ansiedade é uma imobilização gerada pela antecipação de uma situação real ou imaginária que nos gera medo e insegurança. Aquela situação traz um peso sobre nós, sendo um fato real ou um fato imaginário, que promove uma ansiedade, promove um bloqueio na nossa ação. E muitas vezes o nosso corpo gera situações como sudorese, tremores, insônias, e aí vai uma série de fatores e situações que estão nesse contexto. O medo, então, pode se tornar uma coisa patológica, pode se tornar uma coisa doentia. E o medo, olha, a psicologia ela é muito interessante, porque ela diz que nós nascemos com dois medos. Na natureza do nosso nascimento existem dois medos. Um é o medo de cair e o outro um medo do som alto. São as duas coisas que naturalmente vêm conosco no nosso HD de fabricação, né? E nós nascemos com isso. Esse medo de cair a gente vai administrando. Quando a criança vai aprendendo a dar seus primeiros passos, ela vai gerenciando isso, criando equilíbrio. O medo do som alto, que se assusta com um som alto, com um grito, uma reprimenda, dá aquele susto, né? É o medo desse som alto que se torna algo agressivo. Os outros medos, e isso aí é uma coisa para você entender, os outros medos, eles são literalmente aprendidos. E se são aprendidos porque são adquiridos, são coisas que a gente adquire ao longo da nossa história. Às vezes você vê o pai e a mãe com medo de água, você absorve aquele medo de água. Medo de um determinado animal, você absorve aquele medo daquele determinado animal. Medo de uma situação X, você vai lá e absorve essa situação. É assim que acontece. Ele é aprendido. Então, se o medo ele é aprendido, é um sinal que ele também pode ser desaprendido. Olha aí, o medo, ele pode ser rechaçado, ele pode ser gerenciado. Você tem como administrar as situações de medo. E normalmente, até em um dos nossos encontros, eu falei sobre o processo que você vai tirando um pouco mais da sensibilidade que você tem sobre um determinado medo, gradativamente se expondo àquele medo em doses homeopáticas, em doses comedidas, até que o enfrentamento disso elimina o medo, tira aquele medo. Não é você acuar, não é você se limitar que vai resolver, mas é você tratar, você enfrentar, amedrontar o medo. Muitas situações de sucessos são precedidos por situações de fracasso. O fracasso nada mais é do que pequenas doses que você foi trabalhando, e daqui a pouco você conseguiu trabalhar de tal forma que o fracasso se tornou sucesso. E você conseguiu êxito naquilo que estava fazendo. Você conseguiu realizar o que estava fazendo. O que é o sucesso no final? Pequenas doses de fracasso. Você fracassou várias vezes para poder conseguir acertar. E quando você chegou lá e acertou, foi porque você foi enfrentando esse fracasso. Você foi enfrentando essa dificuldade. E é isso que você precisa fazer para avançar, para não parar, para seguir adiante,
Você precisa administrar. Sucesso não é a cura do medo. Sucesso é a cura do fracasso. É o enfrentamento do medo. Você vai enfrentar o medo de fracassar. Não tenha medo de errar. Não tenha medo de fracassar. Não tenha medo de você, de repente, não conseguir chegar e acertar logo de primeira. Você vai errar algumas vezes antes de conseguir acertar. E você tem que perder esse medo de querer acertar, porque você errou. Faz parte. Errou, você vai procurar acertar. O aprendizado, ele acontece inclusive dessa maneira. Você não nasce sabendo tudo, você às vezes cria hipóteses, cria linhas de investigação, você cria ideias e aí você vai investigar se aquela ideia é aquilo mesmo. E muitas vezes você descobre que a sua ideia não tinha nada a ver, aquilo que você imaginou que era, não era, mas você enfrentou, foi lá, aprendeu, viveu, não parou, continuou e com isso você conseguiu vencer. Sabe que o fracasso acaba te ajudando a vacinar você? Como uma vacina que tem os anticorpos, né? Que tem o agente causador e que seu organismo cria os anticorpos para poder gerar aquela defesa para aquela situação. Você vai ter que fracassar em algumas oportunidades para poder acertar em outras. E faz parte, não tenha medo disso. Por isso que eu chamo o amedrontar do medo. Dentro desse passo que nós estamos propondo, é não ter medo. E isso faz parte do teu crescimento. E que se você errar, se você falhar, bate a poeira, levanta, aprende com aquilo que aconteceu e segue. Porque se você ficar paralisado pelo medo, você não vai avançar. Se você ficar paralisado pelo medo, você não vai conseguir conquistar. E você não vai mudar o que precisa mudar. E aí o que acontece com você? Você fica bloqueado. E não é isso que eu quero para você. Amedronte seu medo. Dê um show nesse seu medo. Dê um chega para lá nesse seu medo. Faça isso. Não tenha medo do seu medo. Olha que coisa redundante. Mas é por aí. Eu sei que não é um processo simples, mas é possível. Não é o tipo da coisa que se resolve em uma única conversa, mas tem que ser dado o primeiro passo. Tem que ser algo que você tem que aceitar em você. Tá bom? Os fracassos vão construir o teu sucesso. E é assim que você vai conseguir chegar lá. Aprendendo com cada etapa que você viveu, que não conseguiu, depois refaz, faz diferente, faz melhor, corrige e aprende, cresce, desenvolve, se fortalece e continua. É isso que você tem que fazer, tá bom? Que Deus te abençoe. Guarda essa palavra aí para o teu coração, tá? Guarda essa palavra para o teu coração. Vamos orar. Senhor Deus, te agradeço pela tua bondade e misericórdia, pelos aprendizados de hoje, Senhor, e nos ajuda no enfrentamento dos nossos medos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.